Honrara. Honrara é uma saudação muito pouco utilizada no Ocidente, mas muito conhecida na Índia. Honrara significa salve toda a existência, salve toda a totalidade. Ao mesmo tempo, Om é a existência e Hara é uma saudação e também Shiva, o criador do yoga. Hoje eu vou compartilhar contigo, você que pratica meditação, você que estuda meditação, você que procura também ensinar meditação, que hoje é muito comum as pessoas estarem ensinando, dando vivências, dando práticas de meditação. Hoje eu vou estar te ensinando como que você pode aprofundar esse tema e realmente entrando na ideia de dhyana. Dhyana é a meditação propriamente dita. Por vezes, muitos compartilham algo como eu estou fazendo, eu estou praticando, eu estou realizando meditação. Mas, na verdade, a pessoa está tentando entrar em meditação. É um processo até se chegar realmente às práticas meditativas. E hoje, que a meditação é muito utilizada em meios empresariais, em setores de comércio, de business, de negócios de um modo geral, muitos que compartilham meditação ainda não têm um conhecimento adequado de como ensinar. É interessante que, por vezes, eu tento aprender a investir na bolsa de valores, no business das bolsas ou da bolsa de valor. Você nota que eu nem sei se é plural ou se é singular. Então, a minha experiência em bolsa ou bolsas de valores imobiliários, valores de negócio, é a mesma de que muitas pessoas do mundo empresarial têm de meditação. Se eu for te ensinar como investir na bolsa de valores, eu preciso estudar muito. E aqueles que desenvolvem práticas, ensinamentos, vivências de meditação também devem estudar muito. Mas o que principalmente é notório que nós devemos compreender para ensinarmos e praticarmos meditação é que a meditação ela faz parte de partes, que é também chamada de angas, do yoga, da Índia. A Índia é especialista em meditar. Quando eu fui para a Índia a primeira vez, eu me surpreendi de ver muitas crianças no intervalo da escola, todas sentadas fazendo meditação. Depois faziam yoga e depois iam para as brincadeiras. Eu me lembro que nos meus intervalos da escola era uma gritaria, uma barbúrdia, uma bagunça, vontade de comer, de conversar, de encontrar os amigos, de jogar futebol. E na Índia eles saem da aula meditando, depois yoga e depois a brincadeira. Por isso que a yoga tem tantos, a Índia, perdão, que faz yoga tem tantos prêmios científicos. Então a Índia vai falar que a meditação ela é uma parte de angas. Angas são estágios e a meditação aparece como o penúltimo estágio de uma prática. Eu não vou adentrar muito nessa questão agora. Quem quiser pesquisa o yoga, os 8 angas de Patanjali. Mas aqui eu vou conversar contigo dos últimos, que é Pratyahara, Dharana, Dhyana, que é a meditação, e Samadhi, que é o estado em que as pessoas entram numa iluminação, que teoricamente é quando a mente para, ou quando a mente se aquieta muito, ou quando alguém tem uma experiência divina. Mas antes de chegar nisso, normalmente, a maior parte das pessoas tem que passar por algo chamado Pratyahara. E o que é Pratyahara? Eu até fiz aqui uma anotação, porque é uma série de termos em sânscritos, aonde Pratya, Pratya, Ahara. Ahara significa comida. Ahara é algo que eu coloco para dentro. O que isso tem relação com a meditação? Sabe quando você começa a visualizar na meditação pássaros, o sol, ou visualizar um campo florido, ou até por vezes mentalizar crianças ou gurus, mestres,
ou imaginar uma série de pensamentos positivos. Isso é ahara, é algo que eu trago para dentro. Então aqui você já começa a entender a diferença entre dhyana, que é um estado onde a mente tem praticamente pouquíssima movimentação, pouquíssimas ondas, como se diz na Índia, e o pratyahara, que é algo que você coloca para dentro. Então, por vezes, você vai fazer uma prática de meditação, entre aspas, imaginando um monte de imagens. Isso não é meditação, isso é pratyahara. Você está colocando para dentro um monte de imagens ou pensamentos positivos, e isso é muito bom. Então, ahara, comida, e parte de pratyahara é parte, significa o que você põe para dentro ou o que você põe para fora. Para dentro ou para fora. Então, quando nós vamos iniciar uma prática meditativa e mandamos fechar os olhos, é porque eu estou fazendo um pratyahara com o mundo. Eu fecho os olhos para o mundo, eu coloco para fora o mundo. Eu tiro tudo de mim. Aí se você pegar, talvez a pessoa conhecida que tenha mais experiência de meditação no mundo, que eu vou pedir para aparecer uma imagem dele, que é o Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, ele é conhecido como o homem mais feliz do mundo. Quando você pesquisa Mathieu Ricard, ele vai sugerir que você medite muitas vezes de olhos abertos. Porque se você luta o tempo inteiro para sair do mundo, para abstrair o mundo, isso não é meditação, é pratyahara. Eu tento colocar fora o mundo. Se você pegar a monja Koen, mesma coisa. Ela e todos os meditadores zens trabalham de olhos abertos. Eu particularmente gosto de meditar de olhos abertos porque eu faço muitas meditações em movimento. E eu gosto de ir direto para a meditação, eu não paro no pratyahara, que é tentar me abstrair do mundo. Tirar um monte de coisas do mundo e ao mesmo tempo trazer um monte de pensamentos, ideias ou até visões positivas. O pratyahara é chamado, ou é exemplificado no Gita como uma tartaruga. A tartaruga, vocês vão estar vendo a imagem, ela coloca todos os membros para fora, poderia falar assim, né? Os membros para fora, e depois ela coloca todos os membros para dentro. As perninhas, perdoe, não sei exatamente, as nadadeiras. A tartaruga, quando ela abstrai de tudo, ela faz um pratyahara, ela se encolhe, ela se volta para si mesmo. Então, as pessoas que praticam meditação, elas têm uma relação muito abençoada com as situações do mundo que elas querem que adentrem e outras que elas querem que saiam. Então, pratyahara, alimentar. Eu quero me alimentar de tudo o que é saudável. Hoje eu e a Nanda que está aqui, ontem, comemos umas comidas veganas incríveis. E nós dois sentimos amor na comida, sentimos amor, eu falei para o cozinheiro. Parece que a comida tem algo de amor. Então eu permito que aquele alimento tome completamente conta de mim. E num momento da minha vida eu fiz um pratyahara de carne. Eu me abstive de carne. Ela não entra em mim. Pratyahara de natureza. Então eu permito que a natureza entre em mim. Eu moro na natureza. E abro mão, muitas vezes, do mundo poluído, estressante, caótico de cidade. Então, o pratyahara, ele tem uma percepção, então, do alimento físico, dos relacionamentos afetivos. Então, às vezes você tem que meditar, você tem que afastar todo mundo. Não pode ter ninguém. Por vezes nem quem você goste e nem quem você não goste. Porque isso pode ser um problema. Que hoje, de uma maneira absolutamente, numa exceção incrível, não tem nenhum gato aqui perto de mim. Mas esses dias a Juliana veio dar aula de yoga aqui, ela ficou toreando o gato o tempo todo. Porque o pratyahara, mas para mim meditar com o gato é ótimo. Para algumas pessoas o gato, o barulho,
os parentes, o celular, tudo isso acaba sendo um problema. Um problema. E também as impressões são importantes saber quais que eu quero trazer ou não. No Ocidente, de um modo geral, esse meio corporativo manda as pessoas só mentalizarem coisas bonitas. Mentaliza a alegria, a felicidade, a prosperidade. Esses três são muito observados. Alegria, prosperidade e felicidade. Então isso é um pratyahara, você não está ainda em meditação. Na meditação propriamente dito, você vai perceber que não tem como ficar feliz o tempo inteiro. É alegria, é tristeza, é medo, é insegurança, é fé, é falta de fé. Muitas coisas vêm nos visitar. Então o pratyahara, ele tem numa visão, digamos, dupla. Aqui vocês viram que o gato miou. Uma visão dupla, dois caminhos ele tem. Aquilo que eu quero trazer para a minha vida nas meditações e no dia a dia também. E aquilo que eu não quero trazer para a vida. Então, se eu faço, vou colocar entre aspas aqui, não está errado, mas é entre aspas, uma meditação só pensando coisas bonitas, isso é um pratyahara. Eu estou trazendo para mim um monte de coisas bonitas. Na Índia, você vai ver Siddhartha Gautama, Jesus, Jerusalém, esses mestres, eles chamam o que existe de mais infernal para meditar. Jesus vai para a montanha e se defronta com o próprio demônio. E o demônio tenta ele aonde? Na vaidade, seja o todo-poderoso, seja um presidente do universo, do planeta. No milagre, faz essa pedra virar comida. Na vaidade, você pode se atirar da montanha e não morrer. Esses mestres vão direto para a meditação. Eles não param de tentar visualizar um monte de coisas bonitinhas. Você pode fazer assim, visualizar um monte de coisas bonitas. Não há nenhum problema com isso, desde que você saiba onde você quer chegar. Buda, quando ele senta para meditar, ele sente e diz assim: daqui eu não saio, Siddhartha Gautama, enquanto eu não me iluminar. Ele coloca uma das mãos no chão, vai aparecer uma imagem aí de Buda com a mão tocando a terra. Ele coloca a mão na terra e diz assim: a terra é testemunha que eu não levanto daqui enquanto eu não me iluminar. E ele fica 6 dias. E em vários momentos ele quase sucumbe, porque vem o demônio, digamos, da comida, da vaidade. Depois vem uma divindade que é a mais bonita de todas e começa a dançar na frente de Buda e fala: sai daí, venha para próximo de mim. E Buda se mantém estático, isso chama dharana. É o que eu vou estar falando já já. Mas Buda podia sentar e falar assim: agora eu vou imaginar um monte de coisas bonitas, amor, felicidade, luz, carinho. Mas ele vai direto para dharana e dhyana, que eu vou estar falando em seguida. Então, pratyahara é evitar coisas ruins, alimentos, companhias, locais, atitudes, livros, filmes, e trazer tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que te faz bem, e que faz bem não só para você, mas que faz bem para todos os seres. Então eu diria para você que pratyahara é um controle sensorial. Você controla aquilo que você sente. Ah, Otávio, é adequado por uma música legal para você fazer meditação? Depende. A música, a chance da música te manter no estágio de pratyahara é muito grande. Porque você vai perceber que aquela música é muito gostosa e você vai, de certa forma, se apegar àquela música. Mas e o mantra? Mantra é dharana, porque você fica repetindo uma coisa só o tempo todo. Eu vou estar falando disso já já. Quando você foca em algo é dharana. Por isso que o mantra aquieta a tua mente. É como olhar para um ponto, como olhar para um mandala, como olhar para a figura de um guru. Isso é dharana. Então a música ela te tira das impressões negativas, a música, e te deixa num estado positivo. Mas se você quiser fazer uma meditação como no budismo faz, as mais adiantadas,
Olha como a monja Coen faz. A Coen, ela mora, põe uma imagem aqui da Coen meditando para eles verem, a Coen, ela mora no Pacaembu, numa avenida extremamente barulhenta. Tem várias práticas meditativas da Coen que são feitas com as pessoas xingando umas outras no estádio do Pacaembu, falando palavras de perversidade, de agressividade, de ódio, de racismo, de diminuir o outro. E eles meditam ali, porque eles não têm interesse em escutar musiquinha bonita, nem pôr uma florzinha. Eu gosto assim de vez em quando, não há nenhum problema em relação a isso comigo. Tanto que a minha meditação, que eu tenho o hábito de fazer diariamente, que é a meditação taoísta, eu faço muito em São Paulo, num lugar fechado, que é a sala da minha casa, lugar fechado, sem natureza. Onde eu moro é um prédio de apartamento cheio de prédios em volta. É claro que eu prefiro fazer aqui no Guarujá, na Praia do Guaiúba, que é linda. Tem montanhas aqui, montanhas ali, mas eu não posso depender disso. Então, o Pratyahara, vamos falar de 4 funções específicas dele, que quem ensina meditação ou quem pratica gosta muito. A primeira é o controle de energia, Prana Pratyahara, Prana Pratyahara. O que significa? Vamos fazer a meditação. Acende um incenso, né? Põe um cristal, põe uma luzinha, põe flores. Ótimo! Mas isso não é meditação. Prana Pratyahara é você adequar o ambiente para a prática meditativa. Você busca criar um ambiente que seja agradável. Tem meditações, inclusive, que você medita olhando para a imagem de Buda, ou olhando para a imagem do Osho. Tem um Osho aqui em cima grandão atrás de mim. Ou essa imagem linda que a Nanda me deu esses dias, que é do Buda. Então você tenta criar um ambiente incrível para que você faça a meditação. Ótimo. Mas qual seria a contraindicação? Você vai sempre depender desse ambiente agradável. Você sempre vai depender de que haja natureza. Segundo controle, Indriya Pratyahara, controle dos sentidos, Indriya Pratyahara. Você vai encontrar isso em muitos livros. Usa roupa confortável, senta numa cadeira. Vocês reconhecem quem faz meditação se a pessoa encosta. Eu estou vendo muitas pessoas ensinando meditação com o joelho aqui, com o joelho para cima. Se é um problema de saúde, se é um acidente, se começou a meditar tarde, não tem problema. Mas com o tempo a gravidade vai pôr teus joelhos para baixo. E na verdade não é tão importante assim na meditação propriamente dita você estar confortável. As longas meditações, uau, acaba com o teu corpo. As meditações do Zen, do Yoga, acabam com o teu corpo. O Vipassana, que você fica 14 horas por dia. Porque se eu depender do Indriya Pratyahara, que é o controle dos sentidos, então vamos meditar. Tem que estar a temperatura ambiente, uma roupa confortável, eu tenho que estar numa postura que não me canse. Então o primeiro sinal de cansaço eu dou uma ajeitadinha, dou uma arrumadinha. Eu que faço meditação em movimento, por vezes dói fazer a meditação, mas eu não vou tentar o tempo todo buscar um controle dos sentidos, que tudo esteja adequado. Às vezes está calor, às vezes está frio, e isso pode ser, como diz no budismo, um bodhisattva, alguém para nos ensinar alguma coisa. Depois, controle das ações, Karma Pratyahara. Isso eu vou estar falando já já, do Karma Pratyahara, que são as ações que te preparam para um dia entrar em meditação. E por último, Mano Pratyahara, que é o controle da mente. Então, quando nós falamos meditação é controlar a mente. Não, controlar a mente é Pratyahara, que você põe ela num estado de abstração de um monte de coisas e de trazer para mim um monte de outras coisas. Vamos aprofundar esses 4 itens agora melhor. Vamos começar de novo com o Prana Pratyahara, que é o controle da respiração. Vocês vão observar que alguns professores de meditação, eles pedem para você, antes de você meditar, fazer pranayamas de yoga, sendo que o ideal é Sukha Purvaka, que você inspira por uma narina,
troca, solta, retém, troca. É muito comum na preparação da meditação que você faça alguns exercícios para ampliar a tua energia corporal. Isso vai ajudar você a se manter acordado, isso vai ajudar você a ter uma meditação mais saudável também. E esse pranayama, ele seria, ele traz uma ideia também de que quando o ar sai, você meditar na morte, meditar em alguma coisa que morre. Por exemplo, existem algumas práticas meditativas que as pessoas fazem um shavasana antes da meditação. O que é shavasana? É se fingir de morto. Tem pessoas que preferem fazer, ouvir uma musiquinha para acalmar e depois entrar na meditação. Ouvir a musiquinha, pratyahara, meditação, dhyana, atingir o objetivo da meditação, samadhi, iluminação. Você vai escutar, hoje eu não vejo ninguém que dá aula de meditação, a não ser, lógico, a Coen, Reverendo Gustavo, Mathieu Richard, essas pessoas falam de iluminação, que é o objetivo da meditação. Mas os que param no pratyahara, eles por vezes colocam a musiquinha, que é para você relaxar, e depois você busca ou entrar em dhyana, que é meditação, ou continuar no relaxamento. Mas vou explicar para vocês. O maior mestre da Índia, não na minha opinião, a opinião dos indianos, Ramana Maharshi, como que ele se iluminou, o Ramana Maharshi? Ele entrou num estado de abstração, não ouvindo música, mas ele imaginou que ele estava morto. Ele fechou os olhos, deitou na cama e imaginou que ele estava morto, porque ele tinha muito medo de morrer, então ele tentou enfrentar isso. Ele não ficou imaginando luz, amor, flores, volta a repetir, não tem problema, mas você não pode parar aí. Ele tinha medo de morrer, em vez de imaginar que a vida é eterna, tudo isso que é lindo, ele se faz de morto, chama Shavasana isso. Ele entrou tão forte nessa meditação, ele tinha 17 anos de idade, o Ramana, que num certo momento ele não conseguia mexer mais nada. E ele convidou a morte, ele falou, eu tenho tanto medo de ti, então vem me buscar, pode vir agora. E o coração dele começou a bater muito pouco, ele começou a morrer mesmo, começou a morrer literalmente. E no momento que ele sentiu que ele conseguia olhar o corpo dele, observar o corpo dele morrendo, e que ele não era esse corpo, ele colocou toda a energia nessa observação, chama pratyahara, prestar atenção, colocar energia no pensamento, abstrair de tudo e só pensar. Ele se ilumina, ele tem uma experiência de iluminação com 17 anos de idade. Na verdade, ele se iluminou nesse chakra, no Anahata. Isso eu falo para você um outro dia, porque é muito difícil alguém jovem se iluminar aqui. O jovem normalmente se ilumina aqui, que é onde Jesus se iluminou também. Ele era jovem, quando ele tem quer dizer, ele é um avatar, já era um iluminado, como você também é, mas Jesus, lógico, é um outro patamar, mas ele tem a percepção definitiva daquilo que ele é aqui no chakra do coração, no Anahata Chakra. Depois, com o tempo, o Ramana vai se iluminando aqui. Então, o Pratyahara, você pode controlar a energia do teu corpo respirando ou imaginando que você está morto. Porque aí todo o corpo vai ficando imóvel, absolutamente imóvel, e você não gasta mais energia com nada. O coração bate pouquinho, o sistema digestivo diminui. Então esse é um controle de energia. Ou até mesmo jejuar. Hoje você vê centenas e milhares de sites falando de jejum, mas pouquíssimos falando do jejum dentro de um ponto de vista espiritual. Que a coisa mais linda do jejum é quando você entra num estado meditativo através dele. Tem um monge que fala coisas lindas do jejum, Anselm Grun. Anselm é o M mudo, Grun, G-R-U-M. M ou N, enfim. Anselm Grun, ele tem um livro lindo de jejum que você lê, você já vai jejuar. Mas o jejum é uma preparação, jejum pratyahara, para você entrar em meditação.
Só o jejum propriamente dito, está cheio de pessoas que ensinam o jejum por quê? Porque faz bem para o corpo, porque te dá mais músculos, porque faz bem para a tua saúde. Então eles entendem que o jejum é isso. Ele te prepara para a meditação. Depois nós temos o controle dos sentidos. Então isso no Pratyahara, para a meditação, ele é muito importante, que é você, um pouco antes da meditação, como controlar os sentidos. Não ver mais televisão, não escutar mais músicas, não falar mais no celular. Por isso é que eu desenvolvo muita meditação às 10 horas da noite, que é o horário que você se prepara para o agora esqueci o nome, Maha é grande, né? Maha, uma grande morte, que é o dormir, que é uma pequena ou uma grande morte se for um sono profundo, que é a mesma experiência, digamos, da morte. Mahashavasana, é isso mesmo. O dormir é uma espécie de morte, onde alguma coisa tem que descansar, tem que repousar. Então, antes das práticas meditativas, revista, outdoors, livros, deixar as crianças meio longe. Aliás, essa é uma pergunta que fazem muito para mim. Otávio, por que todo iluminado mora sozinho? Ou por que todo iluminado é solitário? Por que Jesus fala que os solitários são os eleitos? Talvez porque já pensou você meditar com 5, 6 filhos adolescentes, eles têm um momento deles, que nós já tivemos, de barulho, de caos de cidade. Mas o quanto você puder tirar as atividades sensoriais antes da meditação, isso é muito importante. Mas nota, isso não é meditação. Isso não é meditação. Então eu fiquei ali num lugar sozinho, silencioso, sem acontecer nada. Ótimo. Pratyahara. Você abstraiu de tudo. Depois eu anotei aqui que é a questão... um outro Pratyahara, alimentação também, né? É que na verdade as impressões sensoriais são um alimento para a nossa mente. E os alimentos propriamente ditos, que são alimentos para o corpo, você vai encontrar Shivananda, que é um dos maiores yogis desse planeta, a linhagem dele, Shivananda, é um yoga muito para valer. Ele vai falar para você não comer nem alho nem cebola antes da meditação. Por quê? Porque são extremamente estimulantes. Isso porque ele não conhecia o café, que é muito estimulante também. Vamos ver uma imagem do Shivananda. Vários professores de yoga, inclusive um bem conhecido aqui no Brasil, ele fez curso da linhagem do Shivananda e copiou tudo. E depois divulga o curso como se fosse dele. Mas isso lá para trás, faz tempo. Mas Shivananda inspirou muita gente, muita gente. A Juliana, a Krishna Priya, que dá aula de yoga na minha escola, na universidade, ela é uma acharya do Shivananda Yoga. O que é uma acharya? É uma mestra certificada. Acharya vem escrito. Porque ela fez várias formações muito longas. E nessas formações de yoga você tem que se isolar do mundo, não pode levar celular. Fica um mês longe do mundo. Para quê? Para fazer um pratyahara. Agora, se você come muita comida estimulante também, isso vai te fazer muito mal mesmo. O Pratyahara ainda da mente, você pode, para estimular, né, porque tem aquilo que você não vai fazer, não vou ver televisão, não vou comer muito, não vou escutar muito os outros, não vou ver jornal, mas o que você vai fazer? Então aí dentro do possível você pode meditar na natureza. Essa semana eu estive na igreja de São Judas em São Paulo, que é uma igreja católica, mas eu estava lá em uma das minhas escolas, na Avenida Ceci Midadiana, que é uma universidade, que é um lugar extremamente barulhento, e eu cheguei muito cedo para dar aula. Eu fui na igreja de São Judas, porque é um lugar aparentemente, é um templo. Então sim, você pode meditar onde tenham flores, onde tenha árvores, onde tenha, visitar templos sagrados que são impregnados de energias positivas. Então, por exemplo, todo templo que eu entro, eu gosto de meditar em templo católico. Na Capelinha de Maria, que é um cantinho das igrejas que fica a estátua de Maria, que é mais tranquilo, quase ninguém entra lá.
Energia de Maria me faz muito bem. Outra coisa também que consiste em focalizar nossa mente na chama de uma vela, no incenso, na fumaça do incenso, ou sentindo o perfume do incenso. Tudo isso aumenta a nossa energia. Agora vamos lá. Controle das ações, que é o que eu ia falar uma hora. Karma Pratyahara. Esse é o que mais tentou Buda. Porque ele senta, coloca a mão e diz, daqui eu não saio enquanto eu não me iluminar. Só que ele quer sair o tempo inteiro. Tem uma hora que quase que ele levanta, eu até falei que veio uma divindade dançar, a deusa Mara, vocês vão ver uma imagem, ela começa a dançar na frente de Buda, é uma dança cheia de véus, assim, e Buda sente aquele desejo de se enamorar da deusa Mara. Mara ou Maia, agora me perdoem, eu estou na dúvida entre os dois. Só que Buda se dá conta que ele tem que controlar as ações, que é esse Karma Pratyahara, ele tem que controlar as ações porque aquilo que ele vai atrás não vai deixar ele feliz, que é o que ele busca, a felicidade. Então ele controla as ações. O Pratyahara é quando eu quero meditar e agora no meio da meditação me dá vontade de beber água, ou de ficar se coçando, ou de pegar o gato, ou de ficar com a namorada, ou de... Então eu preciso ter uma disciplina das ações. Por isso que é muito comum nas meditações, isso vai ser uma novidade para você, como que eu vou usar isso? Você ter desconfortos corporais. E é muito comum ter esses desconfortos, mas isso aqui pode ser um jogo do teu ego, o ego que não quer que você medite. A meditação, você sabe, é o fim da mente. Não que a mente vai deixar de funcionar, mas ela passa a ser a tua empregada e não você empregado da mente. O ego quer mandar. Quem tem que mandar é o Purusha, o si mesmo, a alma. Então o Pratyahara ele tem um elemento chamado tapas, que é a austeridade. Que é no karatê você ficar dando 1000 socos. Ou que é no judô, jiu-jitsu, luta ali, você rolar no chão o tempo todo. Dói, uau, como dói no Aikido, aquelas quedas, uma atrás da outra. Mas você está buscando a meditação. Aliás, no Aikido, quando você está fazendo, o corpo está doendo, mas você está num estado meditativo. Aí é meditação mesmo. Para quem já faixa marrom, preta, daí para diante, não é? Então é importante aprender a aceitar por longos períodos. Meditação é que nem flexão de braço, abdominal. Você começa com 2, dia seguinte 3, fica uma semana no 3, depois 10. Você tem que ir aumentando o tempo de meditação. Isso tem que ir ampliando na tua vida. Depois, controle da mente. Uau, esse daqui é o mais complicado de todos, não é? O controle da mente. O Patanjali, que é um dos mestres de yoga que vai estudar... Perdão, na verdade é o Vyasa, que é um yogi que estudou Patanjali. Ele compara a mente com uma abelha rainha e os sentidos como uma abelha operária. Então, para onde a mente vai, que é a abelha rainha, todos os sentidos vai. A abelha fala, estou com fome, você acabou de comer. Mas aí os sentidos fazem você levantar para comer. Estou com sede, você vai beber água, está doendo, você vai mexer o joelho. Agora hoje já deu, fez 1 minuto. Então é muito importante controlar esse próprio pensamento. Controlar esse próprio pensamento. Na verdade, esse controle, vamos entender assim, é nós não irmos na onda do pensamento. Ele fala, está doendo. Você fala, ok, permanece. Hoje não. Você não quer que eu faça pensamento, abelha rainha, mas eu vou fazer. Então, o pensamento diz não faz, mas o teu ser, o teu si mesmo, ele vai estar praticando. Ok? Então, é bacana você fazer essas anotações, tá bom? Fazer essas anotações, porque o Pratyahara, no yoga nós falamos assim, aqueles que tentam fazer meditação e que não entendem o que é Pratyahara, é a mesma coisa que você tentar fazer meditação, ou melhor, tentar fazer meditação é você pegar uma peneira e jogar água na peneira e esperar que a peneira segure a água.
O Pratyahara, ele cria uma condição de você perceber que você tem que se abstrair das ações, do pensamento, e que você não pode parar, ou melhor, você não deve confundir essa ideia de ficar escutando uma música linda. Isso é incrível. Imaginar o sol, imaginar a lua, imaginar... Porque tudo isso, vocês vão ver que a maior parte das imagens de meditação sempre é uma pessoa meditando num ambiente lindo. Põe uma imagem aqui, ambiente lindo. Só que isso é um pratyahara, não é meditação. Você está pondo coisas legais para você. Mas você, em momento algum, tá preocupado em entrar num estado de meditação. Então, o Ocidente, no caso nós temos... engraçado isso, né? Parado no pratyahara e com medo de seguir em frente, que é a meditação. Tem um livro que chama Guia de Meditação, que é incrível esse livro, do Pedro Kupfer. É um dos melhores livros que existem de meditação, na minha opinião, que ele vai tratar muito desse tema. Agora, se você consegue realmente entrar no pratyahara, se você consegue se abstrair de um monte de coisas, aliás, você poderia aproveitar aí e anotar tudo que você quer tirar da tua vida. Isso é um pratyahara. Você pode querer tirar a cidade grande, você pode tentar tirar a carne, você pode você pode tirar os pensamentos negativos, a fofoca. Então, o pratyahara você é muito bacana, você vai vendo o que você não quer mais da tua vida. Eu fiz um curso há pouco tempo, da área empresarial, que era o curso todo voltado para nós descobrirmos o que queremos da nossa vida. E no final do curso eu percebi que eu descobri o que eu não quero da minha vida. Que muitas coisas ou muitos comportamentos que foram ensinados ali é exatamente o que eu não quero para mim. Então isso é um pratyahara, o que você deixa entrar e o que você não deixa entrar. Descobrir propósito de vida tem uma técnica chamada Ikigai, que o japonês usa, Ikigai, que é ter o teu propósito, então é saber o que você não quer e o que você quer. Agora, o Pedro, ele vai propor aqui uma série de práticas para você entrar em pratyahara. Tem uma série aqui, a primeira delas se chama Ekagrata, que é, por exemplo, você olhar uma coisa só. Você pega uma flor e fica olhando para uma flor. Pega essa florzinha para mim, a imagem de São Francisco também, que está aqui. A Nanda está aqui, ela vai entrar aqui na frente, mas não faz mal. Você pode pegar uma imagem de São Francisco, que nem essa. É um pratyahara, porque você fica olhando só para ele. Obrigada. Você fica olhando só para São Francisco. É um pratyahara, nada mais existe. Você olha só para São Francisco. Isso se chama Ekagrata, que é visualizar um único ponto. A Rosa Cruz usa muito isso. Só que aqui nós já mudamos de estágio. Nós entramos no outro estágio, acima do pratyahara. Vamos usar uma linguagem que vocês conhecem, mais evoluído que o pratyahara, que se chama dharana, onde eu observo uma coisa só. E o mundo pode estar acabando na minha volta. Eu só observo aquilo. Uma imagem de São Francisco, um pontinho na parede, uma imagem de Buda, que essa que a Nanda me deu esses dias, linda, você pode meditar nela, fazer essa meditação com a imagem de Buda, para vocês. Eu vou abrir aqui até um pouco ela, para vocês verem isso, linda, né, essa imagem. Você pode ficar olhando para ela, você pode ficar olhando para uma flor, mas aí você pode ficar olhando até para uma coisa que não é legal. Lá na Índia as pessoas ficam muito olhando, meditam nos crematórios, para ver as pessoas morrerem. No Ocidente a gente finge que não existe morte. Nós chegamos ao ponto de maquiar as pessoas antes de enterrar, de colocar as melhores roupas. Então, o Ekagrata é você visualizar uma coisa só. A outra coisa é você fazer uma meditação que envolve os chakras. Uma delas se chama, como que é o nome disso? Bhumadhya, isso, Bhumadhya Diksha. Diksha não. Drishti. Vamos usar o nome de Drishti, que é você concentrar num chakra. Normalmente nós usamos esse chakra, você fica uma prática inteira observando esse chakra.
Isso é pratyahara, abstrair de tudo, e dharana, concentração. Depois temos um outro que é, por exemplo, você ficar olhando para a tua mão. É uma meditação incrível. Só olhando. Ah, Otávio, eu posso olhar para a mão e agradecer tudo que a mão já fez por mim, o que eu toquei, o que eu comi. Aí já é pratyahara. Aí você já recuou. Você quer só ficar imaginando um monte de coisas bonitas. Agora, se você só olha a mão sem pensar nada, isso é dharana. Você simplesmente olha, às vezes você vai pensar coisas bonitas, às vezes não. Isso vai fluindo. É como a imagem de São Francisco. Tem pessoas que falam, mas São Francisco amaldiçoou a serpente. Sim, ele era humano. E naquela época ele não entendia que a serpente faz parte do ecossistema. Hoje, certamente, São Francisco, os franciscanos entendem isso, jamais vão amaldiçoar a serpente. São Francisco andava num lugar cheio de serpentes, as serpentes matavam crianças, matavam idosos, enfim. Então chega no momento que ele fala, você não é uma criatura divina. Mas isso era naquela época. Hoje ele já entenderia que aonde tem a serpente, talvez o ser humano não deveria estar ali. Depois, nós podemos também buscar meditar na chama de uma vela. Isso é bem legal. Também é um dharana, você volta toda a tua atenção para a chama de uma vela. Ou em um yantra, ou em um mandalá, que eu vou estar mostrando já já, que é uma figura geométrica que você olha. Por exemplo, tem meditação do sol, meditação da lua, meditação do voo do pássaro, do campo florido. Ótimo, mas isso não é meditação. Ah, Otávio, mas quem garante que você esteja certo? Ninguém. Uma, que eu não sou dono da verdade. Agora, você pode consultar os monges zens, os monges do budismo da Terra Pura, quem faz yoga, você pode ir para a Índia, você pode ir para o mosteiro em qualquer Vietnã, Índia, Japão, consultar Maquia Richard, que essa preparação ela é muito boa. Mas se eu parar aí, eu nunca entro naquele estado que eu vou falar daqui a pouco, que é o estado de dhyana, que é o chamado Chitta Vritti Nirodha, que é onde a mente nem que desaparece, mas ela tem tão poucas ondulações, tão pouco movimento, e quando a mente diminui as ondulações, surge o Buda, surge a iluminação, que é a iluminação que você é. Ok? Que é a iluminação que você é. Então, fazendo novamente uma analogia aqui, vamos olhar para isso, que vai ser importante essa percepção. Pratyahara, se abstrair de um monte de coisa e trazer outras. Dharana, concentrar em uma coisa só. Dhyana, que é a meditação propriamente dita. E aí o dhyana, que é a meditação propriamente dita, o que a gente precisa para fazer meditação? Ficar em silêncio, ok? Sempre que tem alguém falando, por exemplo, hoje tem muitas meditações guiadas, que são ótimas, que são abençoadas, mas elas não vão te jogar para o estado de dhyana. Primeiro porque essas meditações guiadas, elas sempre estão enfatizando tudo aquilo que é positivo. Então você não vai fazer como o Ramana, que fala, agora eu quero ver como é morrer. Você não vai chamar como Buda, que fala que todos os demônios do inferno venham me tentar agora e eu vou permanecer aqui estático. Ou Jesus que sobe a montanha para enfrentar todos os tipos de tentações. Você vai sempre parar na ideia de ficar pensando um monte de coisas positivas. Insisto, isso pode ser chamado de auto-hipnose, que é incrível. Hipnose ericksoniana, incrível. Isso pode ser chamado de técnicas de PNL, maravilhoso, mas você não está entrando em meditação. Você não vai entrar nessa meditação que vai te conduzir ao samadhi, e para isso você precisa estar em silêncio. Isso é fundamental, o silêncio. Então é comum você numa meditação pôr uma música, acender um incenso, até chegar uma hora que você desliga a música e só observa o que está acontecendo. Aí sim você vai entrar nesse estado meditativo. Agora, algo que eu uso muito é o mantra.
Porque o mantra você sai do pratyahara e vai para o estado de concentração absoluta. Por isso que os mantras têm que ser muito longos, muito longos. Eu fiz agora há pouco tempo também uma formação da área empresarial, onde os empresários colocavam muitos mantras, mas eles mudavam toda hora. E se você pegar um Japamala, que é um colar de contas, você vai ver que tem 108 contas para quê? Para que o mantra realmente seja longo. Então, se você pegar um Japamala, vou pedir para a Amanda pegar o meu azulzinho aqui, que o pessoal gosta quando eu apareço com esse Japamala azulzinho. Quando você pega esse Japamala e vai fazer o mantra, obrigado, a mente ela vai acabar ficando cansada desse mantra. E você vai fazer o Gayatri Mantra. São 108 vezes isso daqui, ó. Om Bhu Bhuva Swaha Om Tat Savitur Varenyam Bargo Deva Swadhimahi Triyo Yonar Prachodhayato. Uma. E eu vi na Índia eles fazerem são 108. Eles fazerem esse mesmo mantra, vou fazer uma vez como eles fazem. Eles fazem assim. Om, Om, Om Bhu Bhuva Swaha, Swaha, Om Bhu Bhuva Swaha, Om Bhu Bhuva Bhuva Swaha, Om Tat Savitur Varenyam Varenyam Bargo Deva Deva Swadhimahi Dhimahi Triyo Yonar Prachodayati. Om. Uma vez. Então isso você já está indo em direção da meditação. Tanto que quando eu ensino mantra, vocês sabem que eu ensino, eu adoro mantra meio água com açúcar para preparar para a meditação. Mas quando eu começo a me aproximar dela, os mantras, o ideal dos mantras são mantras jaculatórios, que não tem música. Como aquele cristão, Abá, 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 Abá. Não é gostoso fazer isso. Você está lá, Abá, Abá, Abá. Aí, de repente, por alguns segundos, tudo faz sentido. Pronto, você entrou em meditação. Tudo se encaixa. E depois tudo desencaixa de novo. Aí Abá, Abá, Abá. E tudo tem um encaixe de novo. Então, você entendendo isso, você começa a ensinar ou a praticar meditações muito sofisticadas, muito sofisticadas. Eu, quando vou deitar para dormir, eu já entro direto no mantra. Eu tenho a minha playlist de mantra, que está no Spotify. Vou pedir para anotar aí, que é Otávio Leal, enfim, Orações Noite. São mantras, Orações Noite. E eu entro já direto nisso. Não vou acender incenso, não vou pôr uma flor. Eu sento na minha cama, não preciso que o ambiente esteja legal. Sento na cama e já entro no mantra. E no final do mantra, estou resumindo aqui, no final do mantra, que é o Ekagrata, que te concentra a mente numa coisa só, que não é boa nem ruim, é um mantra. No final do mantra é um som, é uma sílaba, Om, 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 é uma sílaba. Você fica naquilo. Terminou, fecha os olhos. Por isso é que o Osho, toda a meditação dele, você gritava, pulava, esperneava, mas no final você sentava em silêncio. No mínimo 15 minutos, no mínimo 15 minutos. E por isso que hoje, no Ocidente, as meditações que são ensinadas mais no mundo corporativo, mais no mundo financeiro, ninguém vai dar esses 15 minutos. Porque as pessoas ainda querem trabalhar com a mente positiva, mas não querem chegar nesse vazio. Porque esse vazio acaba com a tua avareza, com a tua ganância, com a ideia de ter tudo, de conquistar o mundo. E hoje, por vezes, a meditação é ensinada mais para as pessoas venderem melhor.
A monja Coen fica muito brava com essa ideia de atenção plena, muito brava. Ela fala, isso é muito legal, atenção plena, que nada mais é do que pratyahara, atenção plena. Você observa tudo o que vai acontecendo. Se observar uma coisa só é dharana, mas atenção plena o dia inteiro observando o que está acontecendo, isso é muito legal. Só que a monja Coen fala, não pode parar aí, porque atenção plena você pode fazer ao roubar alguém, ao enganar alguém, ao destruir a ecologia. Atenção plena é você fazer uma coisa com atenção plena. Dentro da visão do yoga, da religiosidade, da espiritualidade, para você fazer as coisas com atenção plena, você tem que ter também o que a gente chama de yamas e niyamas, que é não mentir, não matar, não exagerar no apego, dedicar muita coisa à existência, ok? Então assim você agora começa a compreender melhor a tua meditação. Otávio, eu posso passar a vida inteira escutando, como esses podcasts, né, que fala, acho que de celular, alguém falando, pensa numa nuvem, relaxa, solta. Pode, isso é incrível, mas você jamais vai fazer meditação assim. A tua mente sempre vai estar ocupada com um monte de estímulos. Positivo, sim, mas um monte de estímulos. O que você sugere? Faz isso, as mais curtinhas possíveis, 5 minutos tá bom. Desliga o podcast e faz meditação. Aí vamos falar disso depois. Aí sim você entra numa prática de meditação, de observação. Pode ser com movimento, sem movimento, ok? Então essa é a minha história aqui para vocês. Eu quero que vocês deixem tua pergunta aí que eu vou estar respondendo. E em seguida nós vamos estar falando de dharana e dhyana, que são os próximos estágios. Dhyana, quando a mente fica uma lagoa quase sem movimento nenhum. Tá bom? Entenderam o que é pratyahara, conhecem isso, pesquisa, vai olhar aí no Google, procura esse nome Pedro Kupfer, vocês vão ver a imagem dele aí, Pedro Kupfer. Procura ele falando sobre isso, porque ele é um teórico incrível quando ele fala sobre esse assunto, além de ser um praticante dos mais, eu conheço o Pedro há 30 anos. O Pedro é alguém que pratica mesmo tudo isso. Não é alguém que leu meia dúzia de livros e porque às vezes como isso se tornou, infelizmente a meditação ganhou uma roupagem assim de business, as pessoas acabam ensinando, mas sem aprofundar. Sem aprofundar. Se eu, por exemplo, se eu estou com a monja Coen, eu jamais me atreveria a ensinar a meditação, jamais, se eu estou perto dela. Porque eu sei que ela está num estágio mais avançado. Como você sabe, Otávio? A monja Coen, ela tem calo no bumbum e calo no tornozelo. Eu gosto de falar. Você quer saber se alguém medita? Vê se tem calo no tornozelo. Vê se tem calo no bumbum. Calo mesmo. Ok? Meditação não é ler um livro. Você tem que ter calo. Lógico que eles não ficam falando isso. Tá bom? A monja Coen tem uma monja venezuelana que é uma querida. E ela chegou lá e falou, Coen, eu quero ser monja, mas eu não consigo sentar no chão. Não existe isso no Zen budismo. Você vai ter que sentar. E ela tinha escoliose, lordose, tinha tudo que vocês podem imaginar. É lindo quando ela senta. Ela fala, dói, mas eu permaneço ali. Então ela teve tapas, ela teve uma disciplina, você sabia disso? Teve uma disciplina incrível. E a Coen fala rindo. Imagina alguém chega para a Coen e fala, não consigo sentar no chão. Consegue sim. Consegue sim. É lógico, tem casos e casos, né? Tem pessoas que sofreram acidentes ou que começam a meditar já muito velhinhas, aí talvez seja difícil mesmo. Mas a postura correta, isso eu já te ensinei em outros momentos, ela é muito importante, tá bom? Essa postura correta. Então, anota as tuas perguntas aí.